Você já percebeu que, por mais que tente viver em paz, sempre aparece alguém que testa a sua paciência no nível máximo? E não adianta fingir que não sabe do que estou falando, porque todo mundo tem uma pessoa assim por perto, e às vezes, mais de uma. Então me responde com sinceridade. Você reage, se estressa, entra no jogo, ou perde a paz tentando entender o que não tem explicação? Porque aqui está o problema que ninguém te contou. Não é sobre mudar essas pessoas. É sobre como você se posiciona diante delas. Calma. Não estou dizendo que você tem que aceitar tudo e ficar quieto. Até porque isso só piora. Já tentou ignorar e explodiu depois? Pois é. Não resolve. No começo você releva, depois começa a se irritar. E quando percebe, já está preso em um ciclo de desgaste emocional que suga sua energia sem você notar. E deixa eu quebrar o clima aqui rapidinho. Porque fala a verdade. Tem gente que parece que acorda com o objetivo de testar você, não é? Mas presta atenção nisso, porque existe uma forma inteligente de lidar com essas situações sem perder a cabeça e sem entrar em conflito desnecessário. E a maioria das pessoas nunca aprende isso. E é exatamente esse detalhe que eu vou te mostrar, mas só se você ficar até o final, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você reage a essas pessoas. Controlar suas reações diante de comportamentos difíceis é uma habilidade essencial para preservar sua paz interior e manter relações mais equilibradas, porque você não tem controle sobre o que os outros fazem, mas tem total responsabilidade sobre como responde a isso. Muitas situações desgastantes não surgem apenas por causa do comportamento alheio, mas pela forma como esse comportamento é recebido e interpretado. Quando a reação é impulsiva, emocional e sem filtro, o problema tende a crescer, se intensificar e gerar consequências que poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de consciência. Comportamentos difíceis podem assumir várias formas, como atitudes provocativas, palavras ofensivas, falta de respeito ou até ações que parecem injustas ou sem sentido. Diante disso, o impulso natural é reagir rapidamente, muitas vezes com a mesma intensidade ou até maior. Esse tipo de resposta cria um ciclo de escalada, onde cada reação alimenta a próxima, tornando a situação cada vez mais tensa. Controlar suas reações não significa aceitar o comportamento do outro, mas escolher não se deixar dominar por ele. O primeiro passo para desenvolver esse controle é a consciência emocional. Antes de reagir, é necessário perceber o que está sendo sentido no momento. Emoções como raiva, irritação, frustração ou ansiedade podem surgir de forma rápida e intensa, influenciando diretamente a forma de agir. Ao reconhecer essas emoções, você cria um espaço entre o estímulo e a resposta, permitindo que a reação seja escolhida de forma mais consciente em vez de automática. Esse espaço é fundamental, porque nele existe a possibilidade de decisão. Em vez de responder imediatamente, você pode pausar, respirar e avaliar a situação com mais clareza. Essa pausa não precisa ser longa, mas suficiente para reduzir a intensidade emocional e evitar uma reação impulsiva. Muitas vezes, alguns segundos de silêncio já são suficientes para mudar completamente o rumo de uma interação. Outro aspecto importante é entender que nem todo comportamento difícil exige uma resposta imediata. Existe uma tendência de acreditar que é necessário reagir a tudo, corrigir tudo ou responder a cada provocação. No entanto, essa postura pode gerar desgaste desnecessário. Saber escolher quais situações realmente precisam de resposta e quais podem ser ignoradas é uma forma de proteger sua energia emocional. Nem toda batalha precisa ser enfrentada. Controlar suas reações também envolve mudar a forma como você interpreta o comportamento do outro. Nem sempre as atitudes alheias são direcionadas pessoalmente. Muitas vezes, refletem o estado emocional, as experiências ou as dificuldades da própria pessoa. Quando você consegue enxergar isso, a tendência de reagir com intensidade diminui, porque a situação deixa de ser vista como um ataque pessoal e passa a ser compreendida de forma mais ampla. A empatia pode ajudar nesse processo, mas não significa justificar comportamentos inadequados. Significa apenas entender que existe um contexto por trás das ações. Essa compreensão
reduz o impacto emocional e facilita uma resposta mais equilibrada. Em vez de reagir com base na emoção, você passa a responder com base na escolha. Outro ponto essencial é o controle do impulso de provar algo. Em situações difíceis, muitas vezes surge a necessidade de mostrar que está certo, de corrigir o outro ou de defender sua posição. Esse impulso pode intensificar o conflito e prolongar situações que poderiam ser resolvidas de forma mais simples. Ao controlar esse desejo, você evita entrar em discussões desnecessárias e mantém o foco no que realmente importa. A linguagem também desempenha um papel importante no controle das reações. Mesmo quando é necessário responder, a forma como isso é feito faz toda a diferença. Palavras escolhidas com cuidado, um tom de voz equilibrado e uma postura firme, mas respeitosa, permitem que você se posicione sem gerar mais conflito. Isso mostra que é possível estabelecer limites sem perder o controle emocional. Estabelecer limites é, aliás, uma parte fundamental desse processo. Controlar suas reações não significa permitir tudo ou aceitar desrespeito. Significa saber se posicionar de forma clara e consciente, sem recorrer à agressividade ou impulsividade. Limites bem definidos protegem seu espaço emocional e evitam que comportamentos difíceis se repitam com frequência. Outro benefício importante de controlar suas reações é a preservação da sua energia. Reagir impulsivamente a cada situação desgastante consome tempo, atenção e equilíbrio emocional. Quando você aprende a escolher suas respostas, evita gastar energia com situações que não trazem retorno positivo. Isso permite direcionar seu foco para o que realmente agrega valor à sua vida. Essa habilidade também contribui para o desenvolvimento da maturidade emocional. Ao longo do tempo, você passa a lidar com situações difíceis de forma mais tranquila, sem se deixar levar por emoções momentâneas. Isso cria uma sensação de controle interno, onde suas ações não dependem do comportamento dos outros, mas das suas próprias escolhas. Estabelecer limites sem entrar em conflito é uma habilidade essencial para manter relacionamentos saudáveis, preservar a paz interior e evitar desgastes desnecessários, porque limites não são muros para afastar pessoas, mas direções claras que mostram como você deseja ser tratado. Muitas pessoas confundem estabelecer limites com ser rude ou entrar em confronto, mas, na realidade, quando feito com consciência e respeito, é exatamente o oposto disso. É uma forma madura de comunicação que protege o relacionamento ao mesmo tempo em que protege a própria dignidade emocional. Um limite saudável começa com autoconhecimento. Antes de comunicar qualquer limite, é necessário entender o que realmente incomoda, o que causa desconforto e o que ultrapassa o que é aceitável para você. Sem essa clareza interna, a comunicação pode se tornar confusa ou impulsiva. Quando você sabe exatamente o que precisa ser ajustado, consegue se expressar com mais firmeza e menos emoção, o que reduz a chance de conflito. Estabelecer limites sem conflito também depende da forma como você se comunica. O tom de voz, a escolha das palavras e o momento da conversa fazem toda a diferença. Um limite não precisa ser dito de forma agressiva para ser respeitado. Pelo contrário, quando é comunicado com calma e firmeza, ele tende a ser mais eficaz. Isso porque a clareza transmite segurança, enquanto a agressividade geralmente gera resistência e defesa. Outro ponto importante é a objetividade. Muitas vezes, conflitos surgem porque os limites são expressos de forma indireta ou emocional demais. Ser claro e direto, sem acusações ou exageros, ajuda a evitar mal-entendidos. Em vez de focar no erro do outro, o foco deve estar na sua necessidade. Isso muda completamente a dinâmica da conversa, porque transforma a mensagem em algo pessoal e não acusatório. Por exemplo, em vez de reagir com crítica, você pode expressar como determinada situação afeta você e o que precisa ser diferente. Essa abordagem reduz a sensação de ataque e abre espaço para a compreensão. Quando a outra pessoa entende que não está sendo atacada, mas sim informada sobre um limite, a chance de conflito diminui significativamente. Estabelecer limites também exige consistência. Não adianta comunicar um limite e depois permitir que ele seja constantemente ultrapassado sem consequência. Isso enfraquece a mensagem e gera confusão. A
A consistência mostra que você leva a sério o que foi comunicado e reforça a importância do respeito mútuo. No entanto, essa consistência não precisa ser rígida ou agressiva. Ela pode ser firme e calma ao mesmo tempo. Outro elemento essencial é o controle emocional. Muitas vezes, os limites são testados em momentos de tensão ou provocação. Se a reação for impulsiva, o limite pode se transformar em conflito. Por isso, manter a calma é fundamental. Quando você responde de forma equilibrada, mesmo diante de situações desconfortáveis, transmite maturidade e evita escaladas desnecessárias. Estabelecer limites sem entrar em conflito também envolve a capacidade de não se justificar excessivamente. Explicar demais pode abrir espaço para debates desnecessários ou enfraquecer a sua posição. Um limite claro não precisa de longas justificativas. Ele precisa de firmeza e respeito. Quanto mais simples e direto, mais fácil de ser compreendido. A empatia também desempenha um papel importante nesse processo. Entender que o outro pode não perceber imediatamente o impacto de suas ações ajuda a comunicar limites de forma mais paciente. Isso não significa aceitar o comportamento, mas reconhecer que as pessoas têm diferentes níveis de consciência sobre o que é aceitável ou não. Essa compreensão ajuda a reduzir o tom de confronto. Outro aspecto relevante é a linguagem corporal. A forma como você se posiciona fisicamente também comunica limites. Uma postura firme, um olhar seguro e uma presença calma reforçam a mensagem verbal. Quando há coerência entre o que é dito e como é dito, o limite se torna mais claro e respeitado. Estabelecer limites sem conflito também significa saber escolher quais batalhas realmente valem a pena. Nem toda situação precisa de uma reação imediata ou de uma conversa intensa. Em alguns casos, observar, ajustar expectativas ou simplesmente se afastar emocionalmente já é suficiente. Essa sabedoria evita desgaste e preserva energia para o que realmente importa. Outro ponto importante é entender que limites não são sobre controle do outro, mas sobre autocuidado. Você não define limites para mudar alguém, mas para proteger a forma como você permite ser tratado. Essa mudança de perspectiva reduz frustrações, porque tira o foco da expectativa de mudança do outro e coloca o foco na sua própria postura. Com o tempo, estabelecer limites de forma calma e respeitosa transforma a dinâmica das relações. As pessoas passam a entender melhor até onde podem ir, e isso reduz conflitos repetitivos. O ambiente se torna mais previsível, mais saudável e mais equilibrado, porque existe clareza nas interações. Essa prática também fortalece a autoestima. Quando você se posiciona com respeito, está comunicando que valoriza a si mesmo. Isso cria um ciclo positivo, onde o respeito próprio atrai mais respeito dos outros. Em contrapartida, a ausência de limites claros pode gerar confusão e desgaste emocional. Manter a paz interior mesmo em ambientes desafiadores é uma das maiores demonstrações de maturidade emocional e equilíbrio pessoal, porque significa não permitir que o caos externo determine o estado interno. Em situações difíceis, é comum que o ambiente influencie emoções, pensamentos e reações, especialmente quando há pressão, conflitos, críticas ou comportamentos instáveis ao redor. No entanto, desenvolver a capacidade de preservar a paz interior nesses contextos é o que diferencia uma reação impulsiva de uma resposta consciente. A paz interior não depende da ausência de problemas, mas da forma como eles são enfrentados. Ambientes desafiadores sempre existirão, seja no trabalho, na família ou em qualquer convivência humana. O que muda é a postura interna diante dessas situações. Quando a mente está treinada para manter o equilíbrio, o impacto do ambiente se torna menor e a pessoa consegue agir com mais clareza, sem ser dominada por emoções momentâneas. Um dos primeiros passos para manter a paz interior é reconhecer que nem tudo precisa de reação imediata. Em ambientes desafiadores, muitas situações são carregadas de tensão, opiniões diferentes e comportamentos que podem provocar desconforto. Reagir a tudo isso de forma automática apenas aumenta o desgaste emocional. Aprender a pausar antes de responder cria um espaço de consciência,
onde é possível escolher a melhor forma de lidar com o momento. Outro aspecto fundamental é o controle da atenção. Em ambientes caóticos, a mente tende a focar no negativo, no que está fora do lugar ou no que está causando irritação. No entanto, direcionar conscientemente a atenção para o que é estável, útil ou construtivo ajuda a reduzir o impacto emocional do ambiente. Isso não significa ignorar problemas, mas não permitir que eles dominem completamente a percepção. A respiração também desempenha um papel importante na manutenção da paz interior. Em momentos de tensão, o corpo reage automaticamente, aumentando a frequência cardíaca e criando sensação de agitação. Respirar de forma lenta e consciente ajuda a regular esse estado, enviando sinais ao corpo de que não há ameaça imediata. Essa simples prática pode reduzir significativamente a intensidade emocional em situações difíceis. Manter a paz interior também exige a capacidade de não absorver tudo o que acontece ao redor como algo pessoal. Em muitos ambientes desafiadores, comportamentos difíceis ou palavras negativas podem refletir o estado emocional das outras pessoas, e não necessariamente algo direcionado a você. Quando há essa compreensão, o impacto emocional diminui, porque a situação deixa de ser interpretada como ataque pessoal e passa a ser vista com mais distanciamento. Outro ponto importante é o desenvolvimento da estabilidade interna. Isso significa construir uma base emocional que não depende completamente das circunstâncias externas. Essa estabilidade é fortalecida por hábitos como autocuidado, reflexão, autoconsciência e escolhas conscientes no dia a dia. Quanto mais sólida essa base, menos o ambiente externo consegue desestabilizar o equilíbrio interno. A prática da aceitação também contribui para manter a paz interior. Aceitar não significa concordar com tudo, mas reconhecer a realidade como ela é no momento. Resistir constantemente ao que está acontecendo pode gerar mais sofrimento interno do que a própria situação. Quando há aceitação, a energia deixa de ser gasta em resistência e passa a ser direcionada para lidar com a situação de forma mais eficaz. Outro elemento essencial é a escolha das batalhas internas. Em ambientes desafiadores, é fácil entrar em conflitos mentais, discutindo internamente situações, imaginando respostas ou revivendo momentos desconfortáveis. Aprender a não alimentar esses conflitos internos é fundamental para preservar a paz. Nem toda situação precisa ser processada emocionalmente de forma intensa. A paz interior também está ligada à forma como você interpreta os acontecimentos. A mesma situação pode ser vista como ameaça ou como oportunidade de aprendizado, dependendo da perspectiva adotada. Essa mudança de interpretação reduz o impacto emocional e permite uma postura mais equilibrada diante das dificuldades. Outro fator importante é o distanciamento emocional consciente. Isso não significa frieza, mas a capacidade de não se deixar envolver excessivamente por situações externas. Esse distanciamento cria uma espécie de espaço interno onde é possível observar o que está acontecendo sem ser completamente absorvido por isso. Esse espaço é essencial para manter clareza e equilíbrio. Manter a paz interior também envolve saber quando se afastar mentalmente de um ambiente, mesmo permanecendo fisicamente nele. Isso significa não permitir que o comportamento externo defina seu estado interno. Essa habilidade é desenvolvida com prática e consciência e se fortalece à medida que você aprende a não reagir automaticamente a tudo ao seu redor. Outro ponto relevante é a escolha consciente das respostas. Em vez de reagir por impulso, a pessoa aprende a responder de forma alinhada com seus valores e objetivos. Essa escolha consciente reduz conflitos desnecessários e preserva a energia emocional. Responder com calma, mesmo em situações difíceis, é uma forma de proteger a própria paz. Com o tempo, manter a paz interior em ambientes desafiadores se torna um hábito. Situações que antes causavam grande impacto passam a ser enfrentadas com mais serenidade. Isso não significa ausência de emoção, mas capacidade de gerenciá-la de forma equilibrada. Essa transformação muda profundamente a forma como a vida é vivida. A paz interior não é algo que se encontra apenas em ambientes tranquilos, mas algo que se constrói dentro de si mesmo, independentemente do que está acontecendo ao redor.
É uma escolha diária de não permitir que o externo controle o interno, de responder com consciência em vez de reação e de manter estabilidade mesmo quando tudo ao redor parece instável, criando uma forma mais leve, forte e equilibrada de lidar com os desafios da vida cotidiana.